Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal da Novus Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de março. No cenário internacional, acho que o destaque foram as comunicações dos bancos centrais, ao longo do mês. Então a gente teve várias decisões importantes, em especial do Banco Central Americano, o Fed, que teve um tom mais dove, quando eles transmitiram as projeções pelos DOTs, mantendo 3 quedas esse ano, retirando uma queda ano que vem, botando um longo prazo um pouquinho mais alto, mas o mercado estava bem nervoso, se eles iam reduzir para 2 altos ou não. Na parte de perguntas e respostas, o Powell foi bem dove no comunicado, minimizou a alta da inflação no início do ano, falando que era temporária, não quis tirar uma opção de queda de juros na reunião de maio, por mais que o mercado ainda estava concentrado em junho, então você trouxe uma volatilidade ao longo do mês. A gente teve a inflação, o PCE, que veio em linha com o esperado, 0,26, o Core, e o Super Core, que o Fed gosta de olhar, veio 0,18, então trouxe um pouco de tranquilidade esses números da economia americana, indicando que tem chance, tem espaço para cortar o juro em junho. Porém, alguns membros estão do lado mais rock, então você tem 2 diretores que vieram com falas mais duras, incomodados com a atividade que está muito forte, que de fato está, você pega o consumo americano, ainda segue muito forte nesse início de ano, então isso traz preocupação para o Fed, vai ser muito importante acompanhar todos os números importantes, em especial o emprego, para ver se vai ter espaço para o início de corte de juros no meio do ano. Então isso deixou o mercado de juros dos Estados Unidos bem nervoso ao longo do mês, seguiu abrindo taxa, então os Estados Unidos está mais aquecido do que o resto do mundo, principalmente contra a Europa, que segue com atividade de lado para baixo, a inflação está convergindo, então tudo indica que o Banco Central Europeu vai indicar na reunião de abril agora que vai iniciar o ciclo de corte em junho. Isso que vale o mesmo para a Inglaterra, o Banco Central Europeu já deu uma sinalizada que está vendo a convergência da inflação. A gente teve até o próprio Banco Central da Suíça surpreendendo a todo mundo e caindo os juros no mês passado. A gente tem a China ainda que traz essa incerteza com atividade. No finalzinho do mês a gente teve os indicadores, os PMIs sinalizando uma expansão pela primeira vez em vários meses, que trouxe aí uma melhora no mercado, principalmente nas commodities, o COP subiu bastante, o petróleo segue subindo bastante, que tem incomodado também, gerado pressão no juro americano. Então, o destaque ainda é esse, muita incerteza em quando vai iniciar o ciclo nos Estados Unidos. Então, a gente está ainda confiante que a gente vai conseguir iniciar o ciclo em junho. Vamos acompanhar os próximos dados aí de inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos ao longo desse mês, que vai ser bem importante. A gente vai ter payroll, vamos ter mais um CPI, mais um PCE, até a reunião de junho vamos ter 2 dados de inflação ainda, para ver se o Fed inicia esse ciclo que é tão aguardado aí pelo mercado. Bom, no Brasil o destaque foi a reunião do Copom, que mudou um parágrafo. A gente separou o parágrafo para mostrar que a mudança tirou o plural, não está se comprometendo mais nas próximas reuniões com queda de 50, então ele já queria ganhar essa flexibilidade algumas reuniões atrás, e eu acho que ele esperou um momento que o mercado colocou isso no preço para ter a menor volatilidade possível. Então, dado o estresse que a gente viu de abertura de juros nos Estados Unidos, que tem deixado o mercado mais nervoso, acho que ele aproveitou esse momento, então a gente botou o parágrafo aqui para vocês verem essa mudança. Não trouxe muita volatilidade, até porque o mercado já tinha aberto aí bastante taxa ao longo do mês, porque a atividade segue surpreendendo
para cima aqui no Brasil, né? Então está todo mundo revisando o PIB aí um pouquinho acima de 2, né? Novamente, o mercado de trabalho segue muito firme, né? Então os rendimentos reais seguem subindo, então o que traz preocupação para o Banco Central, né? Que dado que a expectativa de inflação não está alta, né? O foco está desancorado, né? A atividade está firme, né? E tem essa preocupação com a inflação de serviços, né, nesse início do ano, então eles querem ganhar essa flexibilidade. Escreveram bastante que isso não quer dizer que não vai cair 50 na reunião de junho, né, mas eles têm essa opção agora de reduzir o ritmo para 25. Tá? O IPCA surpreendeu, né, um pouco para cima, por menos deflação na parte de passagem aérea. A parte de serviços subjacente, que o BC gosta de olhar, ele melhorou em relação a janeiro, mas segue em alta ainda, então vai ser importante a gente ver esse componente aí em março e em abril, né, para dar uma tranquilidade para o Banco Central continuar nesse ritmo de queda de 50 não. Tá? Do lado negativo, a gente teve, né, a Petrobras não pagou os dividendos extraordinários, né, que tinha essa expectativa aí no mercado, então traz essa preocupação de gerência do governo, de começar a mudar, né, política nas estatais, né, já está pedindo para o Banco do Brasil acelerar o crédito, né, quer que aperte em vista da indústria naval, então trouxe uma preocupação no mercado, uma volatilidade, né, nesse dia a Petrobras, né, caiu quase 10%, se recuperou um pouco ao longo do mês, mas colocou mais uma incerteza aí no cenário. A gente já tem essa discussão de se vamos alterar a meta do 2025 fiscal ou não, né, nos próximos meses. Agora com o governo com a popularidade em queda, né, pode querer mexer nas estatais para tentar melhorar aí o voto, né? A gente está num ano de eleição municipal, né, então vamos acompanhar isso na lupa aí nos próximos meses. Agora falando do resultado dos fundos, né, foi um mês ruim, né, principalmente devido à abertura de juros, né, nossa principal aposta, né, e posição é um início de ciclo de queda dos juros dos principais bancos centrais no mundo, né, então a gente segue posicionado e foi um mês de abertura principalmente nos Estados Unidos, né, que trouxe muita vol, né, então a gente estava muito focado ali na parte de juros internacional, né, que contribuiu negativamente com 0,43, né, olhando pelo macro. Então, muito focado ali em Inglaterra e Europa, que contribuiu positivamente, né, mas a gente tem a posição também aplicada no México, né, o Banco Central começou o ciclo de queda, né, caindo 0,25, então era quase um dos últimos emergentes a iniciar esse ciclo de queda e tem uma correlação muito grande com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, o Fed trouxe uma sinalização que estava mais calmo, o número de inflação veio ok, né, só que a atividade, né, veio um pouquinho mais forte, tem alguns diretores mais fortes falando, então trouxe uma vol no mercado, a gente chegou a aplicar, né, os Estados Unidos novamente para compor, né, esse pool de bancos centrais que a gente está aplicado e acabou que essa abertura dos Estados Unidos atrapalhou o resultado do fundo, junto com a posição de shipping da curva, que a gente gosta muito, né, tomado no 30 anos, vendido no 5, acho que é uma posição estrutural, né, mesmo se o Fed não cair no meio do ano, acho que vai cair até o final do ano, e a dívida vai seguir aí uma abertura, trajetória explosiva, acho que essa curva tem muito para chipar, olhando, né, no médio prazo. Mas na fixa local a gente segue, né, com pouca posição, a gente está um pouco comprado na B intermediária e vendido na inflação curta, né? A gente está esperando aí a volta da deflação da parte de Natura, né, que acontece nesse momento do ano. Ela subiu muito ali em janeiro e fevereiro, só que em março segue incomodando também, mas acho que parando as chuvas ela vai cair forte. As agrícolas, né, no mercado internacional seguem em queda, o preço do boi segue em queda, então a gente acha que a gente vai ver meses de inflação rodando aí próximo a zero até o meio do ano, então para proteger essa inflação curta a gente está vendido nela e no juros está sem nenhuma posição direcional, está concentrado no mercado internacional. Acho que para fechar juros aqui precisa dos juros no mundo fechar, principalmente
nos Estados Unidos. Tá? Então a gente entrou no mês ainda aplicado, né, reduzimos algumas posições, né, principalmente um pouco no México, reduzimos nos Estados Unidos e quando tiver um trigger mais positivo a gente vai voltar a aplicar para pegar um fechamento maior do que a gente estava. A parte de moedas, né, perdeu 0,26, né, a gente fez uma put aí de dólar aproveitando uma volatilidade muito baixa aí para o meio do ano. Estamos entrando no período agora de safra, tem muita entrada de dólar, né, no país, então até o meio do ano a gente espera que o real se valorize, né, então já tem um prêmio definido, né, já acho que perdemos quase o prêmio todo esse mês, então se o dólar acalmar, a gente tem um potencial de ganho para frente. Tá? A Bolsa contribui positivamente aí com 0,08, a gente está mais tático nas posições, alguns cases micros, que é o que tem gerado alfa para o fundo. Temos testado algum patamar na Bolsa, perto dos 127 mil pontos, né, do mercado internacional. Posições táticas também, seja comprado no S&P, seja testando uma venda quando exagera muito, a gente está deixando esse book de juros como principal posição aí dos fundos e ficando mais tático nos outros ativos. Tá? Mas é isso, a gente segue com esse viés, né, um primeiro trimestre muito ruim, tá? A gente errou um time ali de começar a aplicar os juros, né, aplicou cedo, né, só que a gente olha para frente, a gente acha que tem alguns indicadores, né, apontando que o mercado de trabalho vai começar a desacelerar, principalmente de pequenas empresas, né, que estão apontando para isso, e tem a correlação boa com o mercado de trabalho americano. A inflação também, alguns indicadores, né, o ISM de serviço, mostrando que a inflação do serviço vai começar a cair forte, né, que nem caiu no segundo semestre do ano passado, aqui para frente. Então, acho que a gente está indo nessa volatilidade dos juros americanos, nessa incerteza, mas a gente espera que os próximos números comecem a convergir. Tá? Os Estados Unidos vão começar a convergir para o resto do mundo, né, principalmente a Europa, a Inglaterra, inclusive o Canadá, que estão com a inflação voltando a cair mais fortemente. Então a gente vai segurar as posições, esperar um trigger dos Estados Unidos, a gente vai precisar de uma atividade mais fraca lá para o mercado voltar a embarcar, né, mais forte no cenário de queda de juros. Então é isso que a gente vai buscar nos fundos aí nos próximos meses. Então é isso, obrigado. A gente está sempre disponível aqui, o time de gestão, o time econômico, nosso RI para tirar dúvida. Né, a gente vai soltar de carta mensal junto com o report, com mais detalhes. Né, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até o próximo report mensal mês que vem. Obrigado.